Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje estamos em clima especial aqui em Rio de Janeiro. Tá fazendo frio, gente, coisa rara aqui. Ó, tô até de casaco. Frio, assim, 20 graus, tá? Para vocês ficarem situados no que a gente tá falando de frio pro Rio de Janeiro é isso. 20, 15 graus, a gente já tá congelando. O nosso convidado de hoje é muito especial, ele veio direto do interior de São Paulo, é o nosso fã número 1 do canal, então se bobear ele sabe mais do podcast do que eu mesma, e já assistiu alguns episódios mais de uma vez, ele vai contar pra gente qual que é o preferido dele aqui também. E então eu fiz um breve resumo aqui do nosso convidado, vou ler para vocês. Então hoje o papo é com José Fábio, um professor que já formou gerações, literalmente, aos 58 anos, que não parece, tá? Ele parece bem mais jovem. Ele brinca que está em contagem regressiva para usar a vaga de idoso. Mas a verdade é que ele nunca parou de se reinventar. Formado em eletrônica, licenciatura em física e com mestrado em mecânica, José Fábio leciona desde 94 e já ensinou de tudo um pouco, de física e robótica à fotografia analógica. Além de professor, ele é membro ativo do Fotoclube Câmera e Luz, em São José dos Campos, e se considera um eterno aprendiz da fotografia, que começou a explorar lá em 1994 com a sua primeira câmera SLR. Não é DSLR, hein, gente? É antes. Já revelou muitas películas em preto e branco e hoje segue estudando, praticando e participando da cena fotográfica. Na bagagem, traz experiências marcantes como ter levado seus alunos para competições de robótica nos Estados Unidos, ter passado um mês na África do Sul por conta do trabalho na indústria de defesa e uma vida dedicada à educação, mesmo sem filhos biológicos, coleciona esses ex-alunos que ele considera como filhos de coração. Então, essa conversa de hoje vai ser sobre curiosidade, paixão pelo saber e o olhar atento de quem enxerga a beleza tanto em circuitos quanto em luz e sombra. Então, Fábio, obrigado por aceitar o convite. Aninha, eu que agradeço, tá? Fico de surpresa você me convidar para vir no podcast, né? Porque eu me considero um fã, não sabia que era fã número 1, tá? Eu dou feedback de vez em quando, né? Mas o dia que você me convidou o ano passado, eu falei, nossa senhora, como é que eu vou pro Rio agora? Vou descer a serra, né? Eu fiquei muito contente. Por conta de uma maratona que eu dou suporte pra minha esposa, né? Ela corre e eu dou suporte. Aí teve a maratona do Rio agora, eu falei, vou descer e ficar alguns dias aqui, né? Pra conversar com a Ana, aproveitar. Aproveitar, conhecer o Rio de Janeiro, né? Passear um pouquinho. Muito bom, tá? Agora eles vão ter que voltar, porque conhecer a Edna, e a Edna vai ter que arranjar outra corrida aqui, ou então vir só para passear, porque não deu tempo deles verem tudo, né, e ainda quero levar eles para conhecer outros lugares. Nós ficamos aqui na Barra, né, na Barra tem muita coisa perto, é fácil de deslocar. Vocês ficaram na Zona Sul. Na Zona Sul. Isso, a Barra é longe. Ah, tá, fica na Zona Sul, tá, porque o hotel, falei, a Praia da Barra, né. Ah, porque o hotel ali é Botafogo, Botafogo, né? Desculpa. Na Praia de Botafogo. Praia de Botafogo, né? Falei Barra, né? Botafogo, né? O cara veio a primeira vez pro Rio, faz confusão, né? Aí ficamos na Praia de Botafogo e tudo pertinho. É tudo pertinho. Você anda, tá? Tem bicicleta, patinete, tudinho. Você pega Uber rápido. E fomos fazer algumas visitas. Não deu tempo de vir todo, né? Porque a gente acha que o tempo é grande, né? Mas é curto. Né? É bom que tem desculpa pra voltar. Sim, essa vai ser a parte boa. E eles vieram na melhor época, gente, que tá fresquinho. Né? Antes da gente começar as perguntas aqui, deixa eu só fazer uma propaganda que vocês estão vendo esses produtos bonitos aqui. Essa é uma bolsa linda da Be Craftman para fotógrafos que o Nico presenteou a gente aqui para a gente poder sortear para quem estiver seguindo o canal. Então, para você participar, as regras são as seguintes. Você tem que seguir a Be Craftman no Instagram. Tem os links aqui na descrição do episódio. Você tem que estar inscrito no canal, que nem o Fábio, que está inscrito no canal. E você tem que responder uma pesquisa. É rapidinho, gente. Só para eu saber qual é o assunto que vocês gostariam de saber mais, quem vocês gostariam de ver aqui com a gente. Essa bolsa é linda, é específica para câmera. E quando a gente fizer os 3 anos de podcast que está chegando, que vai ser agora dia 25 de julho, a gente vai sortear uma JBL também. Mas só para quem tiver inscrito no canal e tiver preenchido essa pesquisa, tá? Faz parte da regrinha aqui que eu coloquei para vocês.
E falar, antes que eu esqueça, do nosso patrocinador, a Alcamar Seguros. Também tem o link aqui no episódio, se você quiser fazer uma cotação de seguro para o seu carro, para o seu equipamento, para o seu celular. Eu tenho um cupom lá de desconto de 20%. É só preencher o formulário e colocar Anacamp. E a gente também tem que falar dos nossos apoiadores aqui, o Revolution, que está com um congresso para acontecer em Goiânia e BH. Acesse o link lá para ver as datas direitinho. E o Infoco, que vai acontecer aqui no Rio, em agosto, nos dias 14 e 15. Tá muito legal a pauta. Estarei lá também no palco, vou falar sobre retratos. Tem vários entrevistados, fotógrafos que já tiveram aqui, que também estarão lá no palco palestrando, e vai ser muito legal, e eu espero encontrar com vocês lá, beleza? Então agora eu já dei a pausa aqui para o Fábio tomar o café dele e uma água para ele respirar, conhecer esse ambiente aqui. E como a gente tem um amigo em comum, que é o Léo Saldanha, inclusive queria agradecer o Léo, porque o Léo tem muita parcela aqui no podcast de atuação, porque eu converso muito com ele, troco muito com ele, ele dá muita opinião, e a gente tá aí, tô sempre renovando algumas coisas, vem de sugestões do Léo, né? Uma das sugestões dele é que eu convidasse amigos fotógrafos que acompanhavam o canal para conhecer. E tem uma ação que às vezes eu trago pra galera ver os bastidores, porque não quer aparecer. E o do Fábio foi uma sugestão do Léo também de chamar os fãs do canal. E aí eu quis convidar o José, porque eu acho que ele é o primeiro, é o fã número 1, porque ele é o que mais me dá feedback, né? Então eu não tenho como saber se as pessoas estão gostando ou não se eu não tiver esse retorno, né? Por isso que eu peço pra galera comentar nos vídeos. E aí o Léo mandou umas perguntas. Então eu vou começar com as perguntas do Léo. Respira fundo. Respira fundo. Vai lá. Ele perguntou, a primeira o que você mais curte no podcast e como você aplica isso na sua vida? O vindo do Léo porque eu converso com o Léo também, né? Na verdade, a culpa de eu estar aqui conversando com a Ana é o Léo. No começo da pandemia, todo mundo ficou em casa, não saía, tá? Acho que eu tinha participado do Congresso Fotografar de São Paulo, tudo que ele organizava. Você devia estar no endereço de e-mail e mandou e-mail. Eu vi direitinho, ele falou que ia dar aquele curso de fotografia marketing 4.0 presencial. Não tem como ser presencial, ele adaptou para online, né? E de lá para cá, comecei a fazer amizade com o Léo, com a Aninha, tá? Uma galera que ele criou uma comunidade lá, o GT Rumo, eu lembro. A gente sempre trocava figurinhas, mas é um pessoal virtual, né? Naquela época a gente já falava com o Léo assim, esse pessoal é imaginário, que algumas coisas até parecem que é coisa feita em computador, você não conhece pessoas físicas, não sabe se existe, né? Aí hoje ele tá com aquele grupo de IA, né? Então muita da culpa que o Léo tem, a gente tem hoje é culpa do Léo, né? Amizade, companhia, tudinho, né? Verdade. Então conheço muitas pessoas que eu preciso conhecer no presencial. E comecei a conversar com a Ana, tá? Achei interessante, quando ela começou a fazer o podcast, você mandou aquele podcast, o piloto que você fez no YouTube, tá? E acho que foi o primeiro entrevistado, foi o Ian, se eu não me engano, no podcast. Foi o podcast que fez com o Ian, tá? Que ele começou contigo o podcast. Eu achei interessante, porque o assunto envolve fotografia, não é fotografia. E fotografia é você pegar uma câmera e ir lá e tirar retrato das pessoas. Tirar retrato do céu, tirar retrato de algumas coisas, fazer uma fotografia de algum objeto. As conversas, cada episódio que eu ouvia, tá? Eu acabo ouvindo mais do que vendo, tá? Eu acabo vendo quando eu sento, tem lá duas telas, né? Coloco para ver o vídeo aqui e vou editar foto, para variar, preparar aula, alguma coisa. Mas cada episódio, ele dá um insight diferente, porque a pessoa que vem aqui, senta aqui, onde estou sentando, traz uma experiência de vida, tá? E já se fala, você fotografa, que nem o Sebastião Salgado fala, você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com a sua vida. Você falou, 58 anos já é fazendo contagem regressiva para carteirinha de idoso, né? Essa é a parte divertida, né? Mas você acaba tendo uma bagagem. Eu, há 94, quando comecei a dar aula, eu era um moleque ainda, tá? Tinha um comportamento de moleque. Hoje, com 58 anos,
dou aula para adolescente, pra molecada. Tá? Eu tenho, assim, eu não saio da quinta série, como se diz, né? Tá? Os alunos falam algumas coisas, eu respondo, eles ficam olhando pra minha cara, com aquela cara assim, o senhor não falou isso? Falei, não provoca que piora. Se provocar, piora, né? Então, cada episódio que eu ouço, tá? Eu mais ouço no Spotify, tá? Depois eu vejo também em vídeo, me traz um insight para minha vida e para minha fotografia. Tá? Então, parte interessante, quando você trouxe advogado, falar sobre contrato de trabalho. A gente é fotógrafo, eu sou professor de física, professor de eletrônica. Eu entendo da minha área, eu não entendo da área de direito. Você precisa ter alguém específico que te oriente. A gente não domina tudo. Então é bom a gente ir atrás de pessoas que tragam novidades. Tá? Então cada episódio para mim é uma coisa diferente. Cada episódio enriquece um pouco mais minha cultura, minha história. Eu pego esses episódios e tento aplicar no dia a dia, na vida, nas minhas aulas. Tá? Na hora que eu estou dirigindo, tá? Vontade que você tem de falar alguns palavrões, de xingar, sair batendo, mas não resolve. Aí você lembra de alguma coisa que a pessoa passou por aqui e falou. Tá? Então eu falei assim, vamos curtir a vida, deixar a vida correr e cada episódio tem sempre uma palavra, assim, um trechinho, alguma coisa que alguém fala que é. E acho que foi com o Beto também, sobre um episódio dele assim, né? Quando você começa a fotografar as pessoas, não é o equipamento, não é a máquina, tudinho. É quem tá ali, quem tá fotografando. Tá? Senta ali para fotografar. Eu fotografei esse ano, tô com um projeto que tô fazendo, vai ser lento, de fotografar as pessoas que fizeram parte da minha vida. Tá? Antes que algumas pessoas que eu conheço fizeram parte da minha vida, dê tchau, né? Isso tá? Isso é interessante, porque tem um contato, tem muita gente que eu perdi o contato, então o projeto que eu comecei a fazer, tá? E aqui vai um convite para as pessoas que sumiram um pouquinho, eu vou atrás de vocês, para fotografar, vou levar no estúdio, vou lá fotografar. Fotografei uma professora amiga minha, que ela sempre fala, ela elogia a minha fotografia, eu não consigo saber se a minha, eu vejo aquela história, né? Para mim a minha fotografia ainda precisa melhorar. Eu nunca vejo uma foto minha muito boa, e ela adora minhas fotos. Eu levei ela pra tirar foto, a gente tomou um café, foi conversando, foi fotografando. Que delícia, tá? Aí você começa a contar as histórias do passado, relembrar tudinho, né? Então, o que a fotografia traz pra mim é essa parte das pessoas que usam a fotografia para contar o estilo de vida, né? Muito legal. Você tá com frio? Se quiser, eu Não, posso tá ótimo. Tá bom? Tá. Então vamos seguir. Você tem algum episódio, alguns episódios favoritos que você queira falar pro pessoal? Posso fazer a colinha, né? Pode. O que acontece? Quem conhece a área de eletrônica, a gente fala em memória de computador, né? Eu já, pela idade, eu não tenho mais memória. Eu tô entrando na parte da vaga lembrança, né? Então chega uma hora que começa a vaga lembrança, né? Então, eu já tô na vaga lembrança também. aí acontece. Então, um episódio que eu adorei, tá? Aí você até citou meu nome no episódio, tá? Aí você fica com o ego inflado, né? É complicado. É o do Daniel Marins. É maravilhoso. Por quê? Eu adorei, tá? E ele faz algumas coisas que eu faço de forma instintiva. De vez em quando eu dou uma mancada. Tem uma amiga minha que falou, Fábio, você falou pra fazer isso e você fez. Não fazer isso, você fez. Eu falei, foi sem querer. Vou trocar a lente, eu desligo a máquina. Eu vou tirar o flash, desligo a máquina. Eu vou tirar o cartão. A gente sabe que se você abrir a tampinha do cartão, a máquina desliga. Ela não desliga. Ela só para de gravar as coisas do cartão. A engenharia sabe que existe uma coisa chamada lei de Murphy. Se uma coisa vai dar errado, ela vai dar errado no pior momento da sua vida. Imagina se você abre a tampinha do cartão, tira o cartão, guarda o cartão. Com todo cuidado a bolsinha. Chega em casa, você põe no computador e não lê. Eu tive um cartão há 2 anos atrás, né, durante a pandemia, que deu esse problema. Eu levei um susto. E agora, não leu o cartão. Peguei o cartão, coloquei de volta na máquina e leu na máquina. Tirei, nada. O que acontece? Tem uma chavinha, um contato ali na tampinha que fecha.
o contato enroscou, não voltava, então ele não liberava o cartão para ser usado no computador. Tá? Como eu sempre fiz manutenção em equipamentos eletrônicos, eu consegui não desmontar a máquina, eu vou te contar uma história divertida de uma máquina, não desmontar a máquina, eu lubrifiquei ali, tá? Com aquele WD-40, mas só não soprei, eu coloquei uma gotinha, aí eu vi que depois o contato voltou. É um contato mecânico, é mecânico e elétrico. E quando você abre, ele permite o cartão ser lido no computador. Fiz isso, coloquei o cartão de volta, fechei. Na hora que eu desliguei a máquina, abri a tampinha, coloquei o cartão no computador, falei, que alívio. Tá? Então tem esses probleminhas. Então, coisas que ele falou de desligar, para trocar a bateria, eu desligo a máquina. Eu também. Então, são coisas que se aprende. Ah, não, mas o manual não fala que você pode trocar. Se você puder evitar, tá? Então evite fazer algumas besteiras. E quando ele falou a parte de luz, espectro, fotometria, tudinho, foi na... Ele tá no estudou meu física mundo, também, estudou né? física, né? Então É do teu mundo mesmo. os meus alunos já falaram isso para mim, senhor, você tem problema? Eu, não, mas eu arrumo um monte para vocês querem? Eu sou formado em eletrônica, sou formado em física, né? Fiz mestrado na parte de automação e mecânica. Você tem problema, não, mas eu vou arrumar esse problema. Senhor, há quanto tempo você mexe com eletrônica? Desde os meus 12 anos, tá? Eu fazia circuitinho, eu, um amigo meu, e quando era pilha, tudo bem, né? E quando esses meus fazem circuito, para ligar na tomada? Eita. A primeira ligar na tomada, estourou, né, cara? Meu Deus Logo do de céu. primeira, né? Então eu falei assim, se acostuma com a tecnologia, tá? Aí você tira de letra depois, né? Com o tempo. Mas são anos, né? Então, o episódio dele eu adorei, né, cara? Então, tudo que ele falava da tecnologia, ligada à área física, da formação dele, então, achei muito interessante, né, essa parte aí. Muito legal. Achei que você fosse falar do Márcio primeiro. Vou de trás pra frente. Ah, entendi. Tá, então eu selecionei alguns aqui, né, mas calma lá, não estraga a surpresa, né? Ah, foi mal. Tá. Aí tem, logo antes também, tem o do Beto. Tá, é muito bom o episódio dele, cara. Eu vi o episódio dele no passado, ele tava junto com Renato. o Renato, tudinho, foi o primeiro episódio que vocês tiveram, né? Tá lá no passado, o Renato, eu choro da risada com o Renato. Ele é uma figura, né? Foi de aniversário de 2 anos. E aí isso tem uma influência do Fábio, não sei se ele sabe, só falei pra ele na época. Porque ele virou e falou assim, Aninha, tá chegando o aniversário do podcast, tô curioso pra saber o que você vai fazer de especial. Aí o que eu queria fazer era o Reaper, mas eu não conseguia marcar com ele, ele tava com as questões de saúde, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer pra ser legal, né, pro aniversário? E aí eu falei, pensei em chamar o Renato, que o Renato gravou o primeiro episódio, e falei, pra ficar diferente, eu vou chamar o Beto pra eles falarem sobre fotografia de televisão, né, de TV. E foi muito engraçado, né? Foi muito bom. Os dois são muito engraçados. O Renato é o jeitão carioca dele mesmo, tá? O Beto, ele não é carioca, ele é paulista. Ele é paulista, tá? Nasceu em São Paulo, mas ele adotou o Rio de Janeiro, tá? Isso. Ele fala assim, não, eu não quero ir pro Rio, eu não quero voltar do Rio mais, cara. É um barato, eu tava ouvindo o episódio dele de semana de novo, né? Eu falei, não quero sair do Rio, tá? Então a pessoa gosta, se sente bem, tá? Acaba vendo a casa da pessoa, né? Então a pessoa muda tudinho, né? É, isso aí. Mas do Beto, as coisas que ele fala no episódio são coisas muito interessantes, tá? Do trabalho, ele trabalhou quase que toda a vida toda com fotografia, né? Desde moleque, tudinho, né? Então, é interessante, né? Adorei o episódio também, o Bezerra com o Marcelo Cavalcante, os dois aqui. São muito bons, tá? Eu adoro quando tem episódio de 2 pessoas aqui sentadas. Porque aí fica divertido, né? Porque quando 2 pessoas, você com alguém, só é uma coisa. Mas quando tem 2 pessoas falando aqui, cara, aí é divertido, porque aí do Beto com o Renato, do Bezerra com o Marcelo, então é uma troca aqui, o pessoal esquece que tá no podcast, a conversa até sai do comum, né? Sai da fotografia, porque eles começam a lembrar caso que tem um outro, né? Então essa parte aí é divertida, né? Isso tem influência do Léo também, porque eu gosto muito de entrevistar também individual para saber a história da pessoa. Porque eu acho que você conhecendo a pessoa, você começa a entender um pouquinho como é que funciona a fotografia dela. E aí o Léo falou, Ana, por que você não diversifica um pouco,
né? Traz uns temas ao invés de ser a pessoa em si. Aí eu comecei a convidar as pessoas que eu já tinha entrevistado, que eu achei que ia dar liga, assim. Sim, acho que achei interessante essa parte aí. Tá? Isso o Léo fala, eu assino embaixo, tá? O quê? Não desmerecer nenhum outro podcast, tá? Conheço o Petroco, já converso com ele tudinho, mas tem o podcast do Canon College, eu vivo conversando com o Francisco no Instagram tudinho, acho que em julho eu devo ir pra lá ver se converso com ele, pra uma visita. Quando você tava lá na casa Canon, eu fiquei com ciúmes. Mas eu não conheci ninguém lá, não. Não, você tava na casa Canon, mas eu fiquei... eu preciso lá conhecer. Aliás, é perigoso ir conhecer, né? Por quê? Dá vontade de comprar todos os equipamentos pela frente. Eles não vendem nada lá. Não, eu sei, mas dá vontade. É o que faz cócegas, né? Não é... Eles não vendem, mas você começa a olhar aqueles equipamentos lá e fala... tem uma vitrine lá com as lentes maravilhosas. Então, isso que faz uma... Coça a mão, né? Coça o bolso, mas aí você lembra da esposa, né? Ela vai batar. Ela tá ali te olhando. Eu sei, ela vai estar quietinha, depois ela puxa a orelha. Ela dá risada já, né? Mas então, isso que eu gosto dos episódios, né? Um outro episódio que eu adorei também, porque tem um amigo meu também, São José, que eu já fiz workshop com ele de astrofotografia, né? Ele já teve uma live com o Léo, mas pra você entrevistar ele é mais complicado, ele é muito tímido, tá? Super gente fina, mas tem tanto na live dele que ele não abriu a câmera, né? Caramba! Ele tem é muito mais tímido, né? Mas muito bom, que é o Ricardo Takamura, né? Um amigaço. E aí, quando teve aprender tudo sobre astrofotografia com o Igor Borges e o Marcelo Cavalcante. Adorei, né? Porque olhar para o céu, como físico, eu gosto da astronomia, né? Tanto que eu passei ontem lá fui visitar o Museu da Manhã, e lá tá falando a exposição que tá lá é Cosmos, né? De onde viemos, para onde vamos. Então fala de todo aquele processo do nascimento do universo, o que a gente fez com a transformação, né? A gente lá fala que a partir de 1950 a gente mudou muito mais o mundo que todo o resto anterior da evolução, né? Eu adorei esse episódio também, porque o Igor falou muitas coisas que a gente não observa no dia a dia aqui na cidade, como os tipos de luzes que a gente usa no poste, né? Qual é o efeito que isso traz pra gente. Foi muito legal. Muito legal. Ele trabalha no Planetário do Rio, é um doce de pessoa, e foi indicação do Marcelo, que o Marcelo fez curso com ele, né? Sim. Foi Não, bem é legal. Que o Ricardo Takamura fala, né? Porque você tirar foto de astrofotografia, você tem que ir para lugar que não tem tem um mínimo de civilização, que tem um mínimo de luz possível, né? Então tem que ser lugares bem mais afastados. O que aconteceu? Ele falou assim, a nossa geração acho que foi a última que viu vagalume, porque o excesso de luz dessas luzes artificiais atrapalha o ciclo de reprodução dos vagalumes e estão desaparecendo. O Ricardo Takamura, ele tem uma foto, tá? Ele tem que contar, tá? Que quando eu fui no estudo dele a primeira vez, logo de cara você vê uma Kombi com várias luzes, você percebe que são vagalumes. De novo, o que é o legal da fotografia? A foto, ela conta uma história. De quem tirou. Ela tirou aquela foto, ela sabe tudo o que aconteceu para aquela foto ser feita. Só a gente, que é o fotógrafo, que sabe exatamente o resultado daquela foto. E a pessoa, se for de uma pessoa, a pessoa que foi retratada. Mas o resto, cabe a mão do fotógrafo escrever uma história. Tá? Verdade. E essa foto da Kombi que ele tem é interessante. Ele levou 2 anos para fazer uma foto. Então, o processo que ele teve de levar essa Kombi para um lugar, de ir até o lugar, e no primeiro ano não dá certo, ele teve que esperar a mesma época no ano seguinte, então ele levou 2 anos para poder gerar essa imagem. Tá? Então a pessoa fala assim, né, a foto é rapidinha, é um clique e resolveu, né? Quem dera. Tá, é divertido. Sabe, você falou dos vagalumes, eu lembrei, que eu queria chamar o Marcelo para você conhecer, né? Mas o Marcelo tá em viagem. E eu fico acompanhando os stories dele, né? Fico comentando, às vezes ele aparece. Outro dia ele estava fazendo uma exploração em algum lugar, um país, e aí um aluno fotografou ele e o Puma do lado dele. E ele saiu no RJ. Aí, porque
no RJ daqui do Rio, de manhã, tem um quadro chamado É Fato ou Fake? Sim. Aí mostraram a foto, era ele, o Puma do lado olhando pra ele, e aí perguntaram se era fato ou fake, e era fato. Eu já tinha visto ele postar nos stories, né? Aí eu mandei pra ele, falei, cara, tá no RJ. Aí ele, mano, me manda aí o vídeo. Aí mandei o vídeo pra ele. E agora ele tá... Eu acho que ele tá na Amazônia. Aí ele postou eles foram ver um macaco lá específico, e aí enquanto... Eles ficaram mais 4 horas esperando pra ver o tal do macaco, daquela espécie, e aí enquanto eles esperavam, eles foram fotografando outras coisas. Aí ele postou as fotos que ele tava fazendo enquanto esperava o macaco, e tinha uma foto de um sapinho numa folha. E sapo é uma coisa também que some com esse avanço. Tecnologia, tudo, né? Porque eu lembro quando eu era criança, lá em Miguel Pereira, o terreno onde eu morava, tinha a casa da minha mãe, a casa da minha avó, era tudo no mesmo terreno, sabe? Tipo um sítio, assim, com a família toda. Para ir da casa da minha avó para a casa da minha mãe, de noite, eu pisava em vários sapos, porque tinha muito sapo. Hoje em dia você não vê nenhum, né? Sapo, joaninha, vagalume, todos esses bichos sofrem com a questão do avanço. Né? O local onde eu cresci, ali em São José, hoje é uma via de fluxo intenso. Mas ali, quem conhece da minha época, a gente chamava de lava-pés. Era um córrego e criança tinha ideia de fazer o quê? Caçar girino para criar girino. Só que negócio virava sapo, né? Tá, mas se não via muito nessa época, doenças transmitidas por mosquito, que é o vulgo pernilongo, que a gente tanto fala, né? Porque é o que ele come, né? É o que ele come as larvas disso aí, exatamente onde tem... E os mosquitos também. Tá, resumo da ópera. Na exposição que eu vi ontem lá do Sebastião Salgado, tá? No Museu da Manhã, eu falei pro mesmo, a gente virou no Museu da Manhã, a gente foi hoje lá no Firjan, na casa do Firjan. Na casa do Firjan, viu o Sebastião Salgado, falei assim, ó, muitas fotos foram da década de 80, 90, de trabalhadores em alguns lugares, né? Eu falei, esse povo não deve estar mais vivo. Eles estavam trabalhando em lugares totalmente insalubres, né? Uhum. Então, algumas pessoas falam que não gostam do Sebastião Salgado porque ele retratou o pior do ser humano, a condição pior do ser humano, né? Mas ele só está mostrando uma coisa que a gente não tem contato através de imagem. Inclusive, eu tirei até um trechinho da entrevista do Fantástico esse domingo, que a menina falou justamente sobre isso, né? Porque isso é um dilema da fotografia que a gente escuta o tempo todo, né? Do fotojornalista ou do fotógrafo que registra uma coisa e, ao invés de ajudar, na verdade, ele está fazendo um trabalho que ajuda, né? Aí eles mostraram o Vietnã, como o Vietnã cresceu desses anos para cá, e ele cresce todo ano, acho que 6%. E aí eles entrevistaram a prima da menina que aparece naquela foto icônica... Da garota na palma, né? Que ela tá toda queimada. E a prima tá na foto também, só que ela tá no cantinho, vestidinha assim, puxando o irmão. E ela mora até hoje lá, trabalha perto de uma igreja, aí ela falou que graças àquela foto, a guerra acabou. Então, é sobre isso, né, que a gente está falando. E você vê, ele dedicou uma vida para isso e ele morreu de leucemia. Com certeza. E por causa disso, né? Contraiu essa doença, com certeza numa dessas coberturas que ele estava fazendo. O próprio Ripper que veio aqui teve febre amarela várias vezes por causa desses trabalhos que ele faz também pelo Brasilzão afora. Então, acho que a gente tem que reconhecer... Que é cômodo para o fotógrafo, ele tá ali numa zona de conforto, num ambiente controlado, mesmo você vê na Maratona do Rio que teve aqui, o pessoal tá lá, tem a proteção, tem um casaco, tem um chapéu tudinho, mas tá num ambiente protegido ali, a cidade. Alguns fotógrafos, tem um recente agora que faleceu agora no Peru, nos Andes ali, esqueci o nome dele, hoje eu vi a reportagem. Eu vi. Eles ficaram 10 dias desaparecidos, tanto o fotógrafo como o pessoal que estava ajudando ele também lá na fotografia. E ele era jovem, né? Era jovem, 38 anos, tá? Mas se não é uma pessoa dessa fotografando um ambiente hostil, você não conhece, você não verifica, tá? Então, acho que a fotografia, toda foto conta uma história do que está acontecendo, mas conta a história que a gente tirou.
O Capa também, que fotografava a guerra e morreu na guerra. Eu tenho um livro do Capa, que eu ganhei do meu irmão, né? E morreu na guerra, né? Então, a gente sabe que não é... Esses fotógrafos são de fotógrafos de guerra. Eles sabem que vão, tá? Fico contente quando voltam, né? Então, mas exatamente. Se não são eles, tá? Como esse da garota do Vietnã, por causa de uma foto, a guerra acabou. Tá? Alguém vai ter que registrar essa imagem. Então, alguém vai ser elogiado e vai ser criticado. Sempre tem. Deixar 2 dicas de filme aqui pra galera assistir, ó. Tem um filme sobre a história do Eugene Smith, que também foi um fotógrafo da Magnum, que documentava várias questões sociais, inclusive sobre o Minamata. Ele perdeu o olho lá, fazendo esse trabalho. Tá no Globoplay. E tem um filme, que eu não sei onde tá, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar que é um filme incrível, que é o filme do Clube Bang Bang, que é um filme da história de uns fotojornalistas que fotografavam na África do Sul. Tanto que tem aquela frase no livro, no filme, que fala: se você não chegou muito perto é porque você não fotografou direito, mas na verdade não é em relação à distância física, e sim em relação a você aprofundar na história, né? Tem fotos icônicas desses fotógrafos, e um deles ganhou o maior prêmio de fotografia, o Pulitzer, e depois ele se matou por causa disso, porque é uma foto que ele... Se eu falar, você vai lembrar. É a foto que ele fotografa uma criança desnutrida. Com um um abutre do lado. Ele foi muito criticado na época por causa disso, por não ter ajudado a criança. Mas a gente tem que lembrar que aquilo ali é uma fração de segundos, né? A gente não sabe o que aconteceu depois, se ele foi lá resgatar a criança ou não. Ele ganhou o prêmio, mas ele se sentiu mal por causa das críticas que ele recebeu, e ele se matou. Então, é um filme que conta essa história, né? Vale a pena assistir. Só fala muito hoje, né? A vida das pessoas como Instagram, né? A pessoa, você vê a parte boa, você nunca vê a parte que a pessoa precisou para chegar naquela parte boa, né? Que a gente vê a foto feita, bonita, mas até o processo daquele clique, né? É demorado o processo às vezes, não é muito rápido, né? Você está falando de episódios. Tem 3 agora. Os problemas que, desses 3, tem 2 aqui que eu não sei quem é o primeiro mais, mas eu vou falar do segundo. Tá? O segundo é do Dante. Tá? Eu lembro, o Dante foi o final da sua primeira temporada do episódio, tá? Do Studio Brown. Episódio 12. O Dante falando, cara, você vai viajando, e cada vez que ele fala uma coisa, ele viaja, ele fala, ele falou do Reaper, tá? Ele falando do Reaper, eu imaginei como é que o Reaper seria, do jeito que ele fala, né? O dia que eu assisti a entrevista sua com o Reaper, eu falei, nossa senhora, eu escutei o Dante falando dele. Ele retratou o Reaper, tá, na fala dele, de jeitinho. Aquela calma, o Reaper fala devagar, sossegado, tá, não muda o tom de voz, realmente, tá? O que o Dante falou na época é igual, descreveu o Reaper, né? Direitinho. E as histórias que o Dante contou são muito boas, cara. Ria bastante, chorava bastante. Então, é interessante, tá? O episódio do Dante. Já assisti algumas vezes, tudinho, porque diz aquela história assim, hoje você escuta de um jeito. Um mês depois, você escuta de um outro jeito. Você muda, tá? A gente vai mudando. Aquela história assim, a única coisa que te conserva é uma fotografia. É a única coisa que te conserva. Porque você vai tirar uma foto agora, daqui a 10 anos, aquela imagem não mudou. Você mudou. Uma foto da Ana, uma foto do Fábio, tirada agora, daqui a 10 anos, a foto é do Fábio e da Ana 10 anos atrás. Tá? Mas depois de 10 anos, a gente não é mais a mesma pessoa. Você pode até reproduzir a foto daquele jeito, mas não é a mesma pessoa mais. Então, a gente fala assim que, como trabalha muito com física, né? Vai falar que o tempo é relativo. Mas até falei umas coisas, minha esposa deu risada. Envelhecer é bom, mas dói, cara. Tá, dói. Tem um pai do amigo meu já faleceu há um bom tempo, tá, o seu Luiz. A gente viajava muito com ele, porque ele era professor de história, e tinha os causos dele, né? Aí a gente reclamava de uma coisa ou outra, que a gente era mais novo, né? Ele falou, Fábio,
Agradeça o dia que você acordar e ter alguma coisa doendo. Porque você acorda, depois de uma certa idade, não tem mais nada doendo, começa a ficar preocupado. Tem alguma coisa errada, porque envelhecer é bom, mas envelhecer dói. Tá? Aquela história assim, a melhor idade. A melhor idade pro geriatra, pra farmácia, pra alguém que vai cuidar de você. Que vai ganhar dinheiro com a sua idade, né? Porque não adianta, você vai envelhecendo, o Cortella fala assim, né? Você vai envelhecendo e os potinhos de remédio vão aumentando. É verdade. Tá? Não tem como, tá? Fui adquirindo algumas coisas com o passar do tempo. Eu vou no meu endócrino, eu vou no cardiologista. Nossa, tá muito bom. Fala, beleza, vai tirar algum remédio? Não, a gente vai manter os mesmos. Já que se tá tudo controlado, a gente vai manter. Mas isso aqui tá ótimo. Mas você tem um histórico. Então a gente vai manter desse jeito, bonitinho, pra manter. Meu endócrino. Ó, nessa vibe você vai viver até os 100 anos. Pelo amor de Deus, que eu quero só 2 dígitos. 99 é o meu limite, cara. Ninguém vai me aguentar com 100 anos. O pessoal já nem me aguenta com 58. Imagina com 100 anos, né? Com 3 dígitos. Muito Então, bom. aí eu tô com um problema. Eu não sei. Eu vou arrumar briga. Tá? Entre 2 episódios. Tá? Por que briga 2 episódios? Porque se for que vai me apresentar o Márcio, tá? Primeiro episódio do Márcio. Eu ri. Eu adorei. Eu chorei. Toda vez que eu falo o episódio dele, dá lágrima. Tá? Primeiro, a história dele é interessante e as histórias que ele conta, tá? Toda vez que eu ouço o episódio, ou vejo o episódio, quando ele fala daquela cozinheira indiana, tá? Já viu como é que tá, né? Aham, tô vendo. E fala Eu que fico episódio, também. eu dou pausa, eu vou no banheiro, limpo, lavo o rosto, tá? Que Enxugo os bonitinho. olhos, depois eu volto, tá? Não sei, eu já conheço o episódio de cabo a rabo. Será que você vai chorar quando você conhecer ele? Eu tô com um lencinho de papel na bolsa lá, eu deve pegar e deixar aqui. Sei lá. Tá, eu sou de Veneta, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ele vai descobrir depois. A gente descobre depois, na hora que eu conhecer o Márcio, tá? Ah, eu vou chorar junto, mas Tá. eu vou registrar, gente. Tá, Vou aí mostrar pra tem vocês jeito. depois aqui no canal. É. E... Aí tá um problema. Eu vou comprar uma briga com ele ou com você, porque tem 2 episódios. Tem a sua também. Que é o episódio 133, que eu marquei. Aham. Tá? Tava lá na academia, que eu falei, eu ouço muito seu episódio na academia. Tá? Pro podcast. Depois eu vou lá, assisto no vídeo também do YouTube. Porque a gente não sabe controlar o tempo que a gente tem. Acaba fazendo coisas em tempos errados. Estou na academia, então eu vou colocar o podcast. Você não para sentar, para assistir as coisas. E o dia tem 24 horas, né? Não É mudou. verdade. Tá? O ano tem 365 dias. Alguns têm 66. Mas o tempo não mudou. O tempo, quando eu era criança, as mesmas 24 horas. Tá? Das coisas que eu sou apaixonado pela física é relativo ao tempo, né? Então, é complicado. A gente que não sabe gerenciar as coisas. Eu tenho a mania de começar uma coisa, faço outra, paro, daqui a pouco eu lembro, nossa, eu não fiz isso aqui. Ah, eu também sou assim. Tá. Aí tem uma amiga que me falou, você tem TDAH, né? Eu falei, não sei, que eu tenho falta de organização, cara. Eu também. Eu tenho Falta de organização. Aí tem esse episódio seu, eu falei assim, eu vou tentar no Paro Ímpar. Eu ia trazer uma moedinha, Não, cara, vamos coroa. deixar o Márcio ganhar. Né? O que acontece? Aquele antiguidade é posto. Tudo bem, tá? Mas você tem culpa do quê? 3 anos de podcast, tá? Você trouxe o Márcio pro episódio, tá? Você fala que a antiguidade é oposta, mas o Márcio tem um tempo de experiência, mas você tá fazendo uma coisa, tá? De novo, o Léo fala, eu assino embaixo. Você traz pessoas para cá, traz pessoas que falam da vida por causa da fotografia. Não falam da fotografia. Falam o que a fotografia fez na vida de cada um. Uhum. Tá? Então, esse episódio que você fez, falando assim que pessoas reclamam, mitos e verdades, é um episódio que eu falo assim, de vez em quando eu gosto de escutar. É um monte de puxão de orelha. Eu vejo um pouco de desabafo, que a gente quer falar, às vezes não fala, você falou algumas coisas, e faz repensar, tá? Nunca tá fácil para ninguém, nunca vai estar fácil. Ou você é herdeiro, ou de repente acertou na Mega Sena. Fora isso, cara, todo mundo tem que acordar de manhã,
tá aí, tomar o seu banho, seu café e matar o leão por dia, né? Tá? E tem que matar um leão por dia, porque se deixar pro dia seguinte vão ser 2. Verdade. No outro dia vai ser 3. Vai Então, acumulando, né? é acumulando. Os leões são intermináveis, né? É um por dia mesmo. Então, eu falei, eu tô com 2 episódios que aí eu vou... Falei assim, é aquele seu, o mais recente, foi um episódio... Gostei, que é um episódio Curtinho, curto, tá? Que você põe pra ouvir ali, na esteira, meia horinha, você sabe assim, oba, vou fazer meia hora de esteira, ouve seu episódio. Tá? De novo, eu já ouvi umas 3, 4 vezes. Cada vez que eu ouço, eu penso de uma coisa, tá? E é uma coisa que o Márcio falou e eu gosto muito da fala dele, assim. De novo, 31 anos lecionando, desde 94. Eu aprendi nesse processo todinho que educação não é diploma. Eu conheço muita gente com diploma de doutorado que eu tenho vontade de esganar. Eu conheço muita gente que não sabe ler e escrever, que tem uma bondade... É fácil de lidar, né, com essas pessoas. Tá? Então, como é que você julga? O Márcio fala assim, eu acho muito interessante. É muito bom falar com pessoas inteligentes, mas não a inteligência de um nível acadêmico. Tá? Tem umas pessoas que são... Só tem um diploma, cara, que eu vou te contar, cara. Pessoa inteligente conversar. Tá? Isso faz bem pra gente. Tá? Pessoa inteligente. Tá? E... Então, são as falas que tem nos podcasts. Eu falei assim, esse seu podcast meia hora, eu ouvi umas 3, 4 vezes. Fazendo esteira. Tá? Ou caminhando. Não caminho muito, tá? Tem uma prova viva ali. Falei, não vai fazer nada hoje? Tá bom, vou caminhar. Eu vou pedalar tudinho. Prefiro pedalar do que caminhar. Tá? E... É bom. É uma meia horinha, 35 minutos, que aqui faz dar uma refletida, né? Porque vai rápido. Não é tão extenso. Mas é interessante. Eu gostei muito. Então, tô nesses 2 episódios, tá? Eu vou tirar no Power Impa depois sozinho comigo e ver quem ganha. Tá bom. Eu tenho mais 8 desses guardados para quando faltar algum convidado para gravar. Então pode ser que apareça. Adorei essa ideia. Adorei. Obrigada. Sabe o que eu gosto do podcast? É essa possibilidade de conectar as pessoas que talvez você não tivesse a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então, isso que você fala do Márcio trazer para você um insight que te toca, pô, para mim é como se já tivesse ganhado o prêmio, sabe? Porque esse é o propósito do podcast. Trazer essas histórias que possam gerar um insight, possam gerar uma oportunidade. Eu já vi muito feedback de pessoas que ouviram convidados aqui e contrataram essa pessoa. Por exemplo, a Fernanda trabalha com edição de imagens. E aí uma ouvinte do canal escutou, viu que ela fazia isso, entrou em contato e virou cliente dela. Então essas coisas que eu acho que é super bacana de trazer aqui, sabe? Pro canal. A pessoa contratou a pessoa, não contratou o fotógrafo. Exatamente. Porque ela sabe, não, ela vai tirar foto. Não, eu quero contratar a pessoa. Tá? Então, essa sinergia que gera com isso. Por mais que se fale em inteligência artificial, ainda quem usa a inteligência artificial são seres humanos. Tá? Ela foi criada por seres humanos. Ela está interagindo, começando a entender o que o ser humano faz. Mas ainda tem que ser ser humano ainda. Tá? Eu acho que a única pessoa que ainda tem alma e coração é o ser humano. Verdade. Tá? Os animais têm a sua racionalidade, tudinho, mas num grupo animal. Tá? O ser humano não. Ele ainda tem a história do, vamos dizer, entre aspas, do livre-arbítrio. Pensar e trabalhar, né? E o Márcio é um dos preferidos aqui. Sempre recebo muito feedback. Não, é muito bom, tudinho. As histórias dele são muito boas. E eu tô feliz demais que você vai conhecer ele, sério. Eu também. Pra mim é uma realização, assim. Eu fiquei arrasada, porque contando aqui também sobre esses feedbacks que eu recebo, né? Eu entrevistei o Evandro há um tempo, e aí muita gente entrou em contato comigo achando que eu era a próxima amiga dele, assim, né? Eu falei, não, gente, nem todo mundo que eu entrevisto lá são meus amigos, assim, são contatos que eu faço e tal. Eu tenho contato com ele, mas eu não sou próxima, assim, como o Rogério Reis é amigão dele, sabe? Sim.
Aí a pessoa queria, o sonho da pessoa era conhecer ele. Eu tentei de tudo, não consegui, porque o Evandro já estava mais debilitado, então ele já não respondia essas coisas e acho que ele estava meio chateado, porque ele sempre foi muito independente, né? Então, apesar dele, ele estava debilitado de questões físicas, mas a mente dele estava super perfeita, né? Funcionando. Então, acho que isso bate mais na pessoa. Sim. Né? E aí não conseguia. Aí, quando ele veio a falecer, eu fiquei muito mal, porque eu falei, meu Deus, eu não consegui realizar o sonho do cara que era conhecer ele, né? Então, por isso que eu te falo, eu me sinto muito realizada hoje de poder te apresentar o Márcio, que eu sei que vai ser muito bacana. Mas mudando aqui, para a gente não chorar mais, como que você vê o avanço da IA e como que você tem usado isso no seu trabalho? É a parte divertida, né? O pessoal, algumas pessoas, é que assim, né? Ou ame ou odeie. Tá? De novo, pela idade, comecei com filme de película, tá? Eu sou daquela história que você vive falando da Kodak. Tá? Você apertava o botão e mandava revelar depois, não tinha outro jeito, as câmeras automáticas, tá? Que você tinha lá. E eu saí dessa transição, tá? Usei... Depois fui para a SLR, que era só a câmera de película, o filme 35mm, todo mundo usou bastante. Fui para digital. Quando começou a aparecer a máquina digital, o pessoal falou assim, isso não vai dar certo. Hoje, você tem câmera digital no celular, tá? Que fazem fotos excelentes. Com inteligência artificial que te ajuda a tirar uma foto melhor. Aí eu entendo a parte que o Sebastião Salgado falava que foto do celular não é fotografia. Tá? Ela depende de quem está carregando o equipamento. Tá? Porque a pessoa pode comprar uma máquina de última geração e não ser fotógrafo. E só está registrando momentos. Tá? A mesma coisa com o celular. E hoje a IA, pelo menos, ajuda você a ter registros melhores dentro do celular. Tá? Ela corrige, arruma algumas coisas para você. Até apaga, né? Até apaga. Eu adoro. Eu tô fazendo aqui umas fotos. Eu fiz agora foto agora no Maratona do Rio, da minha esposa, do pessoal, do casal que tava comigo. A vantagem é que as máquinas hoje têm compartilhamento Wi-Fi, já carreguei as fotos no celular, sentadinho ali, já editei, já mandei para eles. Pessoal, tinha certeza que tinha um monte de gente correndo comigo? A foto correndo, um monte de gente tá aqui em volta, e essa tá assim. Você consegue tirar as pessoas, deixar só a pessoa no momento dela ali. É isso que é interessante. Elimina de forma mais rápida e deixa a pessoa só ali. Mandei a foto para eles, dele sozinho e o pessoal junto, né? Então você consegue ter os dois momentos. Todo mundo junto contigo e você naquele momento final. Depois de 42 quilômetros Nossa, deu uma sacada agora pra galera. Tô sem patrocínio disso, hein, gente? Vou dar um bisu aqui pra vocês. Uma ideia que veio aqui na cabeça. Pra galera que fotografa esporte, dá para fazer isso pelo Lightroom agora, porque ele acabou de lançar uma função que é tirar distrações, né? Então você consegue fazer pelo Lightroom tirando as pessoas e deixando a pessoa sozinha lá correndo. Vai vender mais do que o outro, de repente, né? Pode comprar a foto dela com todo mundo correndo. É. E a foto dela sozinha. Ela tem dois momentos. Ela sabe que tem gente que está junto com ele, mas ela quer ter um momento pessoal. Pra todo mundo que corre maratona, não é o caso da minha esposa, que ela passou de 10 maratonas, ela perdeu as contas. Eu perguntei para ela esses dias atrás, ela não sabe a conta. Uma atleta. Não, ela fez trabalho como triatleta, de nadar, pedalar, correr, tá? E eu só fico olhando cansado, assim, de olhar. Nossa, é divertido. Tá? Mas a amiga nossa que veio aqui, primeira maratona dela, resolveu fazer a primeira maratona do Rio. Ela acabou bem. No meio do percurso, começou a dar cãibra, tudinho, mas é aquele trechinho que todo mundo sente dor. É a prova de fogo. E ela chegou bem. Então, eu registrei ela correndo. Tá? A gente não pode ficar na linha de chegada, que são os fotógrafos específicos que estão ali hoje em dia. Tá? Fazendo um ganha-pão deles. Uhum. Tá? Então a gente não vai para não atrapalhar. Certo. Tá certinho. Tá? Antigamente eu ficava, tudo que era corrida, eu tava lá tirando foto. Depois que começou a ter essas empresas de fotografia, eu me afastei, eu fiquei longe, porque ali estão ali trabalhando. Então eu falei, deixa eles trabalhar. Quando a gente é fotógrafo, a gente entende, né? Então essa foto é o momento dela ali,
você apaga, todo mundo tem em volta e deixa só ela. Dá a impressão que ela está correndo sozinha. Muito legal essa ideia. A ideia, então, eu fiz isso com as fotos deles, então é interessante. Eu uso a IA para ver isso aí no celular na hora, ou uso o software do próprio iPhone, ou o Light que está instalado. E hoje eu também, como trabalho com tecnologia, eu trabalho numa empresa, uma startup, que a gente está com 2 focos. Inteligência artificial, para criar relatórios, tá, para pessoas na área de construção civil, da indústria, vendas, tá, representantes comerciais, porque você consegue falar na IA, tá, ela pega o seu áudio, ela gera texto e vai registrando os seus eventos. No final do dia, você fecha o relatório. Muito mais prático. Tá. A programação não é a minha área, tá? Eu sempre trabalhei na parte mais física, para formação de eletrônica. E eu trabalho com a parte eletrônica, de montagem de equipamentos ligados a IoT, tá? A internet das coisas. A gente usa muito a IA para isso. O Léo Saldanha fala assim, realmente, o pessoal usa a IA, mas está arranhando a superfície. É. Tá? Hoje no almoço a gente estava conversando, existem plataformas que você... Parece ligação de bloquinho de criança, mas se você não souber o que está fazendo, não resolve nada. Onde você agrega diversas inteligências artificiais para gerar um programa específico. Porque você não tem uma IA que faça tudo o que você precisa, mas você tem grupos de IA, cada um faz uma coisa. Você interliga o WhatsApp, com o Telegram, com o ChatGPT, com o que você precisar, então você tem um programa que faz isso. Aí você agrega diversas IAs, cada um faz uma coisa para você e te dá um resultado final. Tá? Então a inteligência artificial, ela cada dia ela está se aperfeiçoando em cima do que você cria. E para mim é interessante. Eu utilizei essa inteligência artificial para minha aula. Por quê? Uma das coisas que você faz, tá? Você tem que fazer chamada e entrar no portal da escola, assim, que a gente tem acesso, e colocar o registro de sua aula diária. E aí, Casa Ferreira, Espeto de Pau, você cobra os alunos de um monte de coisa e eu acabo esquecendo o que eu fiz nesse dia. O que eu aproveitei? Entre uma aula e outra, rapidinho no corredor, não posso usar mais celular na escola, tá? Eu dava áudio rapidinho do que eu tinha feito, hora de início, final da aula. Beleza. Acabou o horário de aula, fui almoçar, conversando com a IA, falei, ó, pode encerrar o horário. As minhas aulas tá horário, tá? Como eu tinha falado dos conteúdos, o que aconteceu? Ela me gerou um relatório, um padrão desse aplicativo que a gente está montando, com todas as informações que eu fiz nas aulas. E como ela descreveu os conteúdos que eu dei, eu parei, olhei e falei, já sei o que eu vou fazer. Peguei esse arquivo em PDF e joguei no ChatGPT. Falei assim, conversei com ele, falei, hoje eu dei aula, tudinho, e eu tenho um relatório da minha aula. Em cima disso aí, cria 3 exercícios de cada item que eu falei. E já me gerou uma série de exercícios para os alunos. Então, não precisei gastar um tempo para procurar o material, já está pronto. Eu peguei os exercícios, está coerente com o que eu preciso, ajustei, porque o que ele te entrega, você precisa ver se está dentro da realidade, da coerência do que você aplicou para os alunos. Eu apliquei 7 exercícios. Tá. Quanto tempo eu gastei? Só os registros das aulas, gastei no máximo 2, 3 minutos para cada registro, finalizei o registro, em meia hora eu já tinha o relatório das minhas aulas e 7 exercícios para mandar para os alunos. Te deixa mais produtivo, né? Deixa mais produtivo, vou fazer outras coisas que eu preciso fazer. Tá? Se você não gasta... A gente ainda gasta tempo corrigindo prova. Tá? Não tem jeito, porque as minhas provas envolvem cálculos. Alguns cálculos têm uma sequência, não tem como errar. Mas tem alguns cálculos que você precisa ver o que ele desenvolveu até onde ele acertou, porque tá, por mais que você brigue com os alunos, eles estão aprendendo. Então eles conseguem ter uma linha de raciocínio por algum tipo de erro, eles erram, não acerta a questão. Você tem que ter uma coerência de corrigir alguns exercícios mais complicados, ver até onde ele foi, né? Uhum. Então a IA ainda não tem como fazer isso aí, de corrigir prova. Tá? Mas me ajudou, me acelerou na série de exercícios. Tá? E na fotografia, tá? Cada atualização que tem no Lightroom, eu adoro, cara. É um trabalho
a menos que eu tenho. E facilita muito. Muito legal. Como que você avalia esse mundo tão conectado com as questões das redes sociais? Ame ou odeie, mas você não consegue ficar afastado. Há 2 semanas eu converso com uma aluna, deu aula para 2 anos seguidos, né? Ela está fazendo faculdade, tudinho. Daqui a pouco, ela tinha mandado para mim dos stories, alguma coisa, um Reels. Eu fui lá ver, mas não consigo ver. Eu fui no Instagram dela, ela falou assim, ó, mas não tá lá. Falei, Gabi, o que aconteceu com o Instagram? Ah, eu desconectei do Instagram. Tá me atrapalhando. E é verdade, os adolescentes, tenho muitos alunos que estão no Instagram, mas não postam nada. Estão ali por estar. Tem gente que, você vê, influenciadores digitais, estão lá todo dia postando alguma coisa. Os adolescentes estão fugindo do Instagram. E isso eu estou vendo, porque eu acompanho muitos alunos. Ah, só não tem Instagram não, isso aí não tem graça. Tá perdendo a graça, tá? Então, a rede social hoje, eu tô vendo que ela é mais para adultos. Pessoas que precisam. Eu uso o Instagram, eu tenho uma página pessoal e eu tenho a página da minha fotografia para fazer marketing em cima dos meus trabalhos fotográficos, tá? Eu preciso atualizar meu site que eu tenho, tá? Ele tá meio parado, eu preciso renovar. Eu tenho o site, tá? Dentro do Instagram eu tenho aquele Linktree que direciona para alguns lugares, tá? Mas eu tenho o site ainda, tá? E com o site é só, como o Léo diz, né? Se por acaso der um bug no Instagram, você tem um site. Mas eu fico perguntando, mas quem que vai consultar meu site? O pessoal não usa site, o pessoal usa Instagram, tá? Vai lá no Facebook de vez em quando, conversa por WhatsApp, tá? Aí eu vejo. Eu tenho telefone, o pessoal liga para mim no WhatsApp, não liga no telefone. O pessoal não usa o telefone, o pessoal usa o WhatsApp para ligar, direto. A ligação tá ruim, eu desligo, eu ligo pelo telefone. Tá. Vou te mandar depois um link. Esses dias eu até mandei pro Léo, do cara mostrando o Gemini, porque o Gemini tá evoluindo cada vez mais. E agora eles já mapearam tudo que existia na internet, né? E agora eles estão fazendo outras conexões. Então, o que você coloca no seu site te ajuda a ser encontrado. E agora eles estão conectando os vídeos também. Então, se você fizer um vídeo com as hashtags certas, o título certo, você é encontrado pelo Instagram. Então, depois eu vou te mandar. Existem as receitas de bolo, né? Nem todo mundo sabe, mas tem as receitas de bolo que direcionam, né? Eu converso com o Léo, realmente o Léo tem feito uns markets, tá? Ele aparece muito no Google, tá? Se digitar lá Léo Saldanha, logo ele, então, ligado a uma área de fotografia, tá aparecendo ele, então ele tá conseguindo linkar isso aí, né? E redes sociais, tudinho, a gente vicia com algumas coisas, tá? Quando eu clico lá e aparece algumas coisas, eu tenho vontade de desligar o celular na hora, cara. Só aparece máquina fotográfica, lente. É o que você tá pesquisando. Amor, mas não tem dinheiro. Tá, cara, tem um monte de equipamento lá que é divertido, mas dói o bolso, né? Não, não sei se eu vou falar algum termo muito técnico aqui pra galera, mas a gente tem um endereço na internet, né? Então, por exemplo, se a gente estiver aqui no estúdio, a gente estiver usando a internet deles, a gente está saindo para um endereço deles, que a gente chama de IP. E lá em casa, o Rodrigo estava comentando sobre uma escola de São Paulo chamada São Paulo, que ele está pesquisando mestrado, MBA, ele está na pesquisa do que ele quer estudar, né? E ele estava falando de um curso da São Paulo, aí falou da São Paulo mais 3 vezes para mim. Aí eu estava editando foto, ele chegava no escritório e falava, não, porque é da São Paulo, por que você acha disso? Aí voltava, aí daqui a pouco é São Paulo. Aí eu falei, caraca, ele só fala da São Paulo. Daqui a pouco eu fui olhar o celular, abri o Instagram, qual o primeiro anúncio que veio? São Paulo. Da São Paulo. Aí eu falei, Rodrigo, para de pesquisar, ou para de falar, né? Aí ele virou e falou assim, não, é que eu tava pesquisando mesmo, aí ele vai pelo IP. Você tá no mesmo IP lá do Wi-Fi de vocês. Falei, então... agora já era, vou começar a receber pesquisa, anúncio da São Paulo. Que nem lá qualquer coisa que você faz uma pesquisa, tá?
lembrei aquela história do e-mail marketing, né? Então, você faz o cadastro assim, é um tal de e-mail marketing para tudo que é lugar, né? E quando você faz uma pesquisa na internet, seu histórico, o registro fica ali, cara. Então, isso aí, todas as plataformas ficam de olho. Tá? Então, lá no serviço, de vez em quando, eu preciso procurar alguma coisa, algum equipamento específico, pode ir lá assim. Mas é só falar, que você vai digitar no Google, aparece. Tá? Você vai no Instagram, aparece. Tá? Eu ainda uso muito o Yahoo. Por incrível que pareça, quando eu falo que uso o meu e-mail do Yahoo, o pessoal fala, mas você tá ficando velho, existe, cara. Eu adoro o e-mail do Yahoo, todas as contas antigas estão ali, e ele não tem limite. Última vez que eu contei, tinha mais de 35 mil e-mails na minha conta do Yahoo. E ele não tem limite. Se você do Gmail, vai começar a pipocar limite. O meu Gmail já tá com 9 GB de e-mail, eu tenho que apagar os e-mails. E gozado, né? Se você fez uma pesquisa, abriu o Yahoo, a barra lateral de propaganda, começa a aparecer o que você pesquisou. É, isso que eu ia falar, que antigamente a gente via isso pelos e-mails, né? Que todos eles tinham essas barras de propaganda. Agora a gente vê pelo Instagram. O Gmail não tem, mas o Yahoo você abre, a barra lateral ali tá... É divertido, então não tem como, né? Vou fazer só um adendo, né? Eu tenho postado, já mandei pra você, mando pra minha esposa, mando pras pessoas também. Eu vi no Instagram, o cara falou que tinha IA, imagem de IA dentro do WhatsApp. Eu falei, brincar. Tá? E tá muito bom. Tá? Não tô fazendo marketing nenhum pro Zuckerberg, mas a gerador de imagem que tem ali no WhatsApp, que só serve, se for conta business, não tem. Tem que ser a conta convencional. Você digita um texto ali, no começo você estava dando uns bugs, agora você digita um texto ali, ele gera umas imagens extremamente reais. Eu gerei uma foto, mandei pro Léo ele ver assim, eu queria uma taça de vinho com um vaso tulipa numa sala. Uma das fotos que ele gerou, cara, até o tampo de vidro da mesa tinha sinal de riscado, parecia que um tampo mais usado, né? Então a qualidade da imagem, eu fiz o teste, mandei para ele no Firefly, no ChatGPT e no WhatsApp. O do WhatsApp foi o melhor. Muito legal. É bizarro. E como eu estou sempre utilizando, parece que ele está realmente aperfeiçoando as imagens com o que eu estou pedindo para ele. Aquela que você me mostrou lá no café foi feita pelo WhatsApp? O WhatsApp. Rapidinho, cara. Eu vou contar a história aqui pra galera. Ele falou pra mim que tinha feito uma imagem dos atletas correndo aqui no aterro do Flamengo com o Cristo Redentor aparecendo. E que ele mostrou para os amigos dele e eles não acreditaram. E aí eu falei, não, Fábio, mas dá para fazer, entendeu? Porque eu já vi alguns fotógrafos postando. Tem um ângulo, um determinado ponto ali do aterro, porque o aterro é enorme, que dá para você pegar o corredor e o Cristo lá no fundo. Aí ele foi me mostrar a foto. Gente, depois eu vou pedir para ele me mandar para colocar aqui no episódio. Realmente, o que ele fez não existe na vida real. Porque o Cristo tá enorme atrás, sabe? E na realidade, a gente consegue fazer esse tipo de foto, mas o Cristo lá longe, assim, como se fosse a lua, sabe? Muito mas é uma legal. imagem bem real, né? Se bem real, não é uma... se a pessoa não conhece o Rio de Janeiro, ela acredita. Quem não conhece, acha que tá ao fundo ali mesmo, né? Que parece que ele tá ali no lugar onde seria o Pão de Açúcar, mais ou menos, assim, que tá muito próximo. Muito bom. Você faz parte de um fotoclube, né? Que é super ativo. Como é que é participar de uma comunidade de fotografia hoje em dia? Muito bom. Tá? Porque a gente vai... Sempre tem. A gente tem os encontros, são agora... Este ano estão sendo mensais, de segunda a terça-feira cada mês. Tá? Depois, se você puder pôr o link para mim, para eles, tá? Porque a gente sempre... você me manda que eu coloco. Tá, o link deles, tá? A gente vai ter agora, nesse final de semana, dia 28 e 29 de junho, um workshop com o Ale Ruaro. O cara é bom, tá? E ele tem quase 2 metros, grandão, barbudo. Ele é alto? Alto. E tem uma voz macia. Dá a impressão que ele vai falar... Não, ele conversa contigo do mesmo jeito que ele fala assim... sossegado, calmo. São fotos fortes dele, tá? E trabalhando muito com preto e branco, tá? Com luz. E esse ano, tá? O Fotoclube trouxe umas
uns nomes muito interessantes. Aqui, falei de novo, acabei esquecendo. O primeiro desse ano, o cara vive tirando foto e faz foto para aquele pessoal do Off, tudinho. Falei, então você, aquelas imagens lindas. Então ele faz muitas fotos aí, e ele faz muita foto no Everest. Que legal. Ele tava assim, ele tava fazendo com a gente. Uma semana ou 2 semanas depois, já tava com um grupo de expedição pro acampamento base lá no Everest. Então ele faz foto, faz filmagem. Então ele traz a cada um mês uma pessoa interessante pra gente, tá? Ele trouxe há 2, 3 anos atrás, levou o Márcio Scavone, tá? A palestra do Márcio ali, de 1 hora, virou quase 3. O Márcio é uma pessoa que começa a falar, ele fala muito de fotografia. Embala. Ele é o fotógrafo em que o tempo não é relativo. Tá? É muito bom. Pro Scavone, o tempo não é relativo. Então, Tinha vontade de trazer ele aqui. Se você sentar para conversar com o Márcio Scavone, tá? Rende a conversa. Ele começa a contar as histórias dele. Tá? Ele tem muita história, né? Tem anos de bagagem, né? Muito legal. Contando do Jô Soares, as fotos que ele fez, tudinho. Tá? Então, tem uma bagagem. E o Márcio Scavone tem uma peculiaridade. Como o pai dele era escritor, ele apaixonou pela fotografia e pela escrita. Então ele fala, enquanto ele não está fotografando, ele está escrevendo. Enquanto ele não está escrevendo, ele está fotografando. Tá? Tem um livro dele, tá? Com 3 livros dele. Tá? Um é dele, conta a história dele mesmo. Tá? Ele está com 2 livros agora, que é o Fuga, tá? E o mais recente, que é a Floresta de Retratos. Quem tiver chance de ir para Campos do Jordão, você vai ver em algumas árvores um tecido enrolado, que é uma foto de uma árvore, mas fez o quê? Ele colocou a imagem da pessoa junto com essa árvore. Então ele tirou vários retratos de várias árvores da floresta que tem em Campos do Jordão e colocou a pessoa junto com a imagem da árvore. Então ele falou assim que as pessoas iam virar árvores na exposição dele. Que legal. Então ele está colocando esse tecido. Se você for em Campos do Jordão, você vai encontrar algumas árvores com esse tecido em volta. Ele é de Campos do Jordão ou ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo, tá? E ele sempre teve paixão por Campos. E na pandemia ele acabou subindo a serra, porque onde ele fica lá, uma casa que ele construiu, uma casa bonita, tudinho. E então ele fica lá. Então ele fotografa muito de lá, tudinho. Então ele acabou montando um estúdio lá dele. E tem um estúdio em São Paulo, mas ele fica muito em Campos. O workshop que você fez foi lá em Campos, então? Não, foi lá no Fotoclube. Ah, no Fotoclube mesmo. Eles trouxeram, tá? Como eu comecei a conversar com o Márcio Scavone na pandemia, tive contato, conversei uma coisa com ele. E você manda mensagem pra ele, cara, ele responde. Me passou o WhatsApp dele, o filho dele, pra conversar tudinho. Um dia eu tava em São José, daqui a pouco ele manda mensagem. Fábio, eu tô aqui em São José, vamos almoçar? Vamos almoçar. Caraca, tá? Que legal. Ele não é assim, ele é um figura, cara. É muito bom de conversar com ele. Daqui a pouco chegou assim... Manda mensagem pra ele, vai que ele vem aqui no Rio de Janeiro, né? Não, eu já conversei com ele aqui, precisa calhar de vir no Rio, cara, porque aí tem alguma coisinha, aí eu vou olhar pra lá. Vocês têm tempo pra gravação? Pra cá. Ah, vamos pra lá, né? Isso. Não, mas o peixe tá ali, né? Ah, sim. O peixe tá ali, tá? Vocês têm tempo assim, de 3 horas de gravação? Porque se deixa... Eu tenho que gravar 2 slots. Não, eu tô olhando pro peixe, cara. O que acontece? Eu nunca fiz isso, né? Eu podia gravar 2 slots e fazer corte, tipo... que nem fazem no Instagram. Parte 1, parte 2. Eu combinei com a Ana de olhar pra ela, tá? A câmera que eu tô ali, mas você falou, o peixe é o que fica gravando. Ele vai ter que ficar... O peixe é famoso. O que acontece? O Márcio Scavone, quanto mais se conversa, mais assunto ele tem. Porque as histórias dele de fotografar pra Pirelli são excelentes. Maravilhoso. Ele fotografou pra Pirelli, tudinho. A Pirelli pediu pra ele fazer uma coisa, ele fez outra. E as fotos eram lindas, né? Então, é onde sai o fotógrafo e entra o artista. Ele tem a máquina, sabe fotografia, mas ele tira o equipamento e entra a arte. Tá? E ele tem isso aí. Aí eu fui almoçar com ele e falou, conversa bem. A Liza mora em São José, né? Tudinho. Falou, minha filha vive falando pra fazer alguma coisa em São José aqui, mas eu não conheço ninguém. Falou, eu vou te passar o contato de um amigo meu, do Fotoclube, ele vai falar contigo, ele vai adorar. Aí eu falei, o Danilo, ele é presidente do Fotoclube. Danilo, eu tô com contato aqui de um fotógrafo,
talvez você conheça, talvez você queira conversar com ele, tá? Ele quer fazer alguma coisa em São José. Aí eu falei assim, ó, eu mandei o contato pelo WhatsApp. Meu Deus, eu tô há tempo tentando falar com ele, não consigo. Onde é que você arrumou o contato dele? Faz tempo que eu converso com o Márcio. Tá, troco figurinhas, coisas, a gente vai conversando no Instagram, no WhatsApp. Conversou com ele, ele levou pra fazer esse workshop lá com a gente, né? Foi uma palestra, tudinho. Tanto que o ano passado, o Márcio gostou tanto, que pegou o Danilo, tá? E ajudou, o Danilo ajudou ele no mínimo 70%. Em todos... 70% não. Em todos os ensaios que o Márcio fez em Campos, ele ajudou a fotografar as pessoas de Campos, são pessoas, a história são pessoas que tinham ligação com Campos do Jordão. O Danilo ajudou o Márcio a fotografar todo mundo. Como o Danilo tem muita intimidade com a parte de TI, também, além de ser fotógrafo, de TI, ajudou o Márcio a fazer backup, e depois foram fazer livro. Eu acho que o Márcio, os 2 últimos livros dele, ele fez na Ipsis. Tá? Ele tem um contato com o pessoal da Ipsis lá. E tanto que o livro do Floresta de Retratos, a Ipsis fez, acho que a toque de caixa, foi rapidinho, tá? E é um livro bonito, né? Então, é um fotógrafo interessante. Então, aí levamos para o Fotoclube. A gente tá lá já faz 2, 3 anos que eu tô no Fotoclube. Eu conheço o Fotoclube faz tempo, eu acabei entrando faz 2, 3 anos. Porque tem um estúdio ali em São José que chama Toca do Panda. Tá? Esse estúdio tem uma história interessante. Ele é na casa onde eu brincava quando era criança. Olha como é que a casa é antiga. Eu tenho 58, eu brincava lá com 10, 9 anos. Era na rua pertinho da rua onde eu morava, né? É a primeira vez que eu fui nesse estúdio lá para tirar foto, conversando com o casal, que eu fiz amizade grande com eles, né? A Amanda, o André. O André é o panda, né? Mais fofinho, né? Se você escutar isso, vai bater em mim, mas tudo bem. Também acho. Mas já sabe que daqui não vem muita coisa boa mesmo. Aí, conversando com os dois, eu falei assim, ó, aqui tinha isso, aqui tinha ali. Como é que você sabe? Eu brinquei nessa casa quando era criança, e era a casa de um vizinho nosso lá, né? Depois que vendeu a casa, virou escolinha, a Amanda, que é fotógrafa lá, estudou nessa escola, tá? Porque ela mora ali na mesma região, no mesmo bairro. Mas foi assim, então essa Toca do Panda é uma casa-estúdio. Eu já fotografei muito lá. Em começo de 2020, que eu resolvi falar, vou fazer a fotografia, virar fotógrafo. Antigamente, 2020 para trás, eu fazia registros, tá? Brincava fotografia, tá? E 2020, vou fazer um curso, vou virar fotógrafo. Fiz o primeiro ensaio, fiz o segundo ensaio, gostei da brincadeira. Veio a pandemia, né? Eu tive que protelar um pouco minha vida de fotógrafo, né? Mas eu me diverti bastante. Então, com o Fotoclube, eu tô com eles. É interessante ter umas visitas guiadas, ter essas palestras, uns eventos. Hoje a gente está usando o espaço do Vicente Aranha lá para fazer esses encontros. A gente tem uma parceria com o Vicente Aranha, então é muito bom. Fica numa região central, né? Muito legal. E a gente já está indo para o fim. Olha só, passa muito rápido, né? A gente nem sente. Já percebi. É bom porque aí você vai ter que voltar mesmo aqui de novo para a gente gravar uma segunda parte. Aí é legal que você vai falar depois do ano, sei lá, no ano que vem, dos novos episódios que você gostou, né? O que eu gostei, como diz alguns aqui, já vieram, né? A partir de qual episódio que eu posso pedir música no Fantástico? A partir de 3. Então você vai ter que voltar umas 2 vezes. Voltar umas 2, 3 vezes, né? Então. Mas é legal, você dá de presente pra Edna, um passeio no Rio de Janeiro. Tem vários lugares, vocês não foram ainda. Não foram, não, tem bastante. Posso fazer uma listinha dos lugares que vocês irem. Que recadinho que você gostaria de deixar pra galera que estuda fotografia? Como fotógrafo, tá? Como professor, né? Você falou pra mim que, quer dizer, a gente costuma ouvir, não foi você que falou, mas a gente costuma ouvir que ensinar é aprender 2 vezes, né? Você acha que você sente isso quando você tá... Como professor, tá? É uma coisa que eu aprendi nos anos ensinando. Eu não consigo dar a mesma aula 2 vezes. Por qual motivo? Quem está sentado na minha frente não é o mesmo aluno. Tá? Tem turma que eu dei assim, eu dou aula no ano, vou dar aula para a mesma turma no ano seguinte, de uma outra componente curricular, mas eles não são os mesmos. Tá? Já falou um tempo atrás.
uma foto agora, uma foto congelada de você. Tá? Daqui a 10 anos, você não é mais aquela foto. Tá? Ela te marcou um tempo, né? Os meus alunos, tá? Alguns amam, outros me odeiam. Tá? Não dá para agradar todo mundo. Tá? Tem uns que me odeiam, mas me amam. Senhor, a gente adora o senhor, mas sua matéria não tem jeito. Eu tive um professor na faculdade que falou assim, pode falar bunda? Pode? Tá. Falou, ó, estudar é uma coisa desagradável, não é confortável, você tem que sentar a bunda na cadeira e gastar algumas horas. São poucas as pessoas que eu já tive aluno, sempre aparece um outro, aluno que dorme na minha aula, faz a prova e tira 10, só com um lápis ou com uma caneta. Eu tenho aluno que eu sempre fui assim, se eu não sentar e estudar, eu não aprendo. Eu sentando, estudando, demoro para aprender. Então, o único jeito de você aprender as coisas é sentando, estudando. Eu tenho uma prova viva que a minha esposa, tá? Que ela vive estudando, tá? E vive fazendo, tá? Aquelas provas de certificações. Tá? E ela fica estressada, porque dá aquele friozinho na barriga, porque certificação é uma coisa cara. É, e chato de fazer. Chato de fazer, tá? Eu vi a última que ela fez, tá? Então, não tem outro jeito. Ou você estuda, ou vem alguém que estuda mais que você, te passa, que a gente fala, eu vivo conversando com o Léo. Não adianta você saber IA, tá? Tem que saber utilizar tudo que a IA te dá. Tá? Então, o estudo não é só para passar numa prova de matemática, português, inglês, coisas. O estudo é a construção da pessoa, é a construção do fotógrafo. Tá? Por que eu gosto, o que me atraiu na fotografia? Luz. O que é luz? É física. Ah, legal. Mas para trabalhar essa luz, cara, a gente sabe que luz se espalha para tudo que é canto, né, cara? Então, ela não é uma coisa uniforme. Então, ela judia. Se você não souber entender o que a luz faz, ela judia. Você acha que a foto vai sair bem? Tirar foto de pessoas com óculos, cara, é o reflexo. Eu tirei foto de uma pessoa que não teve jeito. O ângulo, a curvatura da lente, em qualquer ponto, dava reflexo. Aí você vai na IA, Lightroom, e tira o reflexo. Show. Você falou um negócio no café hoje que eu falei, nossa, eu tinha que ter anotado esse negócio. Uma frase que eu tava comentando de uma fotógrafa que eu falei, fotógrafa, não vou citar nomes, tá, gente? Essa fotógrafa, eu achei ela bacana porque ela não é estrela. Ela não chega só para a palestra dela. Ela foi um dia antes, ela sentou, assistiu as outras palestras, aplicou coisas que ela ouviu nas outras palestras para o dia a dia dela. Aí você foi e falou uma frase, falou que as pessoas que estudam sempre... Tu lembra? Eu acho que a pessoa que tem compromisso com o estudo, tá, ela sabe que nunca sabe tudo. É aquela frase do Aristóteles antiga, né? Hoje eu sei que eu nada sei, em resumo da ópera, assim. Se você parar e pensar, quanto mais estudar, e se você tiver humildade, você sabe que você não sabe nada. Tá? Isso. Eu sou muito bom em algumas áreas da física, mais a parte ligada à eletrônica, mas eu sou ruim em termodinâmica. Me lasquei na faculdade em termodinâmica, tá? Então eu tenho que estudar. Então, quando a pessoa tem a humildade de saber que o seu colega tem uma informação para passar para você, é importante. Falei, os seus episódios, tá? Tem episódios que você ouve tudinho e fala, nossa, eu gostei. Mas tem episódio que a pessoa fala uma palavra, uma frase que muda o seu jeito disso. Legal. Tá? Ele me trouxe uma novidade. Então, a história assim, a pessoa não precisa ser arrogante. Então, as pessoas são arrogantes com o título que tem, com o conhecimento que tem, né? É legal, você falou dela para mim, ela teve a humildade de sentar quietinha lá, ouvir o máximo de palestras, tá? Ou não chegar só na hora do evento, dar o show dela e ir embora. Como já falei para você, quando eu fotografei alguns espetáculos, tá? Então teve essa humildade. Então a pessoa que sabe o poder do conhecimento da educação, ela sabe que quanto mais você aprende, menos tempo você tem para aprender coisas novas. Você sabe que vai ter coisas novas,
a gente está envelhecendo. A gente não consegue parar esse relógio biológico, né? Então, acho que educação e saúde é aquele... Falar não falando de política, né? Acho que educação e saúde deve ser prioridade de qualquer governo, né? Que é o que... É o que tá fazendo crescer o Vietnã. Foi o que aconteceu, né? Que é educação e saúde. O povo que tem saúde e educação se consegue. Lembrando, o ser humano não é perfeito, né? Então, mas acho que a educação e saúde deviam ser coisas de mão dadas por aí, para qualquer lugar, né? Muito legal. Fábio, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui, aceitado o convite. Já fica o convite para o ano que vem, já está marcado aqui, ó, para você voltar para a gente fazer um review e para a gente falar mais sobre outros assuntos que não deu tempo para a gente abordar. Legal. Isso é normal, isso acontece sempre que a conversa é boa, que é normal que a conversa flui, né? Eu juro, o que eu vou conversar com a Ana, cara? Eu tava tentando ensaiar, falando, não sei, vou deixar rolar pra ver o que dá, né, cara? Viu? Você achou que não ia render? Não, sempre cara. Rende. Faltou assunto pra conversar, né? A gente vai conversar na mesa do barzinho depois. Não, mas a gente vai conversar na mesa do barzinho, mas também você vai ter que voltar aqui. Eu que agradeço Combinado. Muito. Tá? Aí, quem sabe a gente faz dos dois carecas, você e Márcio. O que você acha? Consegue? Consigo. Ou vai ficar emocionado? Cara, a gente... Depois do barzinho, você me diz. Uma coisa que eu aprendi, não prometa nada. Tá Nunca bom. prometa nada. Então eu não vou prometer. Mas já tô aqui na minha cabeça. Então é isso, gente. Queria agradecer ao pessoal da Betamax, Peixe, que operou aqui hoje. Agradecer ao Laje, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. E nesse estúdio bonitão aqui, na Praia do Flamengo, do ladinho do aeroporto. Agradecer ao nosso patrocinador Alcamar. E até a próxima.